Olá, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez, estamos reunidos em uma manhã maravilhosa na presença do nosso Senhor Jesus. Já chega dando o seu like, já entra aí, colocando o seu joinha, agradecendo a Deus por mais uma manhã, por mais uma oportunidade e um privilégio de termos acesso a esse livro sagrado, livro esse que durante anos e muitos anos vem sendo preservado. Não um livro completo, assim como nós conhecemos hoje, né? Mas os seus manuscritos, os pergaminhos, que foram sendo durante anos preservados, guardados até que se pudesse então hoje chegar a essa excelência que é a Bíblia, né? O livro mais vendido no mundo. Gente, e nesse texto, ou nesses textos, né, que nós estamos lendo, contém o ensino, o guia para toda a nação. Por isso que nós estamos fazendo essa leitura de conhecimento das leis, para entendermos o cuidado, o carinho, a orientação que Deus deu ao seu povo desde os tempos antigos e entendermos quais foram as leis descontinuadas por Cristo, por serem tão pesadas como a gente está lendo aqui, e quais que ainda valem para os dias de hoje. Então, a gente está quase completando já essa leitura de conhecimento. Hoje, quarta-feira, vamos ler a partir do capítulo 22. Abra sua Bíblia em Levítico 22 e vamos entender sobre a santidade, né? Nessa última parte, o livro de Levítico fala sobre santidade. Vamos dar continuidade, tá bom? Bom dia você que nos acompanha. Deixa também nos comentários, você que acompanha a gravação, de onde você nos assiste. Nesse momento, nós temos pessoas aqui de Aracaju, de Minas Gerais, de Santa Catarina. Olha que bacana. Pessoas de diversas partes. Nós temos pessoas até de outros países que nos acompanham. Mandam mensagens para mim depois. Um fuso horário totalmente diferente, mas também estão acompanhando, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer por mais uma oportunidade, um privilégio para nós é estarmos reunidos diante da tua presença, porque apesar de cada um estar em um ambiente nesse momento, fisicamente falando, todos nós estamos no mesmo ambiente da fé e diante da tua presença, para ouvir a sua voz, para aprender com o Senhor através da sua palavra. Nos ajude, nos oriente nessa leitura. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vou colocar aqui a Bíblia na tela, como eu coloco todo dia. E assim a gente segue, tá bom? Levítico, capítulo 22. Tudo ok por aqui? Então, podemos seguir. A santidade das ofertas. Mais uma vez vou dizer que nós estamos fazendo uma leitura panorâmica, uma leitura de conhecimento. Não tem muita coisa assim para a gente parar e comentar, tá bom? A leitura é bem explicativa. Afinal de contas eram leis, era o que está escrito e acabou. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes, ao longo de suas gerações, qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Vocês já sabem que uma porção da oferta era a oferta movida, né, que podia se mover, a parte do peito, a outra porção da farinha, como a gente já viu. Mas tinha aquela oferta dedicada ao Senhor. Então, Deus está falando, dessa não se aproxime, não mexa. Versículo 4. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo, comerá das ofertas sagradas até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impura por causa de um morto, ou aquele que tiver emissão de sêmen, nem aquele que tocar algum animal que rasteje pelo chão com o que se faz impuro,
ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja qual for a impureza dessa pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde, e não comerá das ofertas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol, estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado por outro animal, não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que, por isso, não levem sobre si pecado e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor, que os santifico. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem o hóspede do seu sacerdote, nem seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com seu dinheiro, esse poderá comer delas. Os que nascerem na casa dos sacerdotes, esses poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Mas, se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos e tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão de seu pai, mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se alguém, por engano, comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a sua quinta parte, e a dará ao sacerdote como a oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Ponto. A gente já vai ler aqui a partir do 17. Só um instante. A próxima leitura que nós vamos fazer, gente, a próxima carta do Novo Testamento vai ser impactante, vai ser reveladora, vai falar muito sobre salvação. Eu vou falar qual é depois. E vocês vão entender o porquê que eu antes dei uma passeada aqui em Levítico. Vai ser muito boa para nós, para a nossa edificação, para a nossa estrutura espiritual, vai ser muito boa. Leis a respeito dos animais sacrificados, versículo 17. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diga-lhes: quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver nenhum defeito. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir um voto. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Também, da mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão do Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. Do 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e o seu filhote, ambos no mesmo dia.
Quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixe ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não profane o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que os santifico, que os tirei da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Vê que Deus está sempre falando, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor de vocês. Eles tinham outros senhores, né? Tinha o Deus, é claro, mesmo estando escravos, servindo ao Senhor do Egito, Faraó, criam em Deus, é claro, mas tinham como Senhor, quem ditava a ordem era Faraó. Deus está falando, eu sou o Senhor, do jeito que eu estou falando, é assim que tem que ser feito. Capítulo 23. As festas solenes. Então, aqui você vai ver aqui, ó, como nasceram as festas, as leis das festas. Aliás, como nasceram a gente vê mais em Êxodo, mas aqui fala sobre a santificação para essas festas. As festas solenes. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão, serão santas convocações. São essas as minhas festas, o sábado, e aí isso fala onde? Em Êxodo 23, 12. A gente ainda vai passar por lá, ainda esse ano, se Deus quiser, estamos em um plano para isso. Então, 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Então, o princípio é descanso. Depois Jesus vem e fala sobre o sábado, que ele é o Senhor do sábado. A gente já passou por isso aí, né? Acredito que a maioria já entendeu bem sobre o sábado. A Páscoa e os pães sem fermento. Isso fala em Êxodo 23 e em Deuteronômio 16 também. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. No primeiro dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias, vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia, haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Agora as primícias. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que vocês moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. O Pentecostes, então veja aqui, a festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos lá em Atos, que nós já lemos, não é algo que aconteceu só ali. Alguns confundem, falam, o dia de Pentecostes. Não, ali é conhecido como dia de Pentecostes porque estava no período dessa festa. Eles estavam no período da festa de Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, no grande dia, no último dia, houve ali a descida do Espírito Santo e a distribuição de línguas, como eu já falei para vocês, que eram línguas idiomáticas. E sobre as outras línguas, eu acredito que daqui a uns dias, eu estou terminando de preparar o material, né? Se Deus quiser, eu vou trazer um estudo profundo para vocês, eu vou convidar vocês
para mergulharem comigo sobre batismo com o Espírito Santo e dom de línguas. Aí vocês vão entender muito bem as divisões, como funciona. Tá? Aliás, foi esse o tema que vocês escolheram quando eu fiz a enquete. O Pentecoste, versículo 15. Contém 7 semanas a partir do dia imediato após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida. Deverão ser semanas inteiras. Então veja que a festa de Pentecoste durava 7 semanas e começava logo a seguir do dia que ele estava falando antes aqui da Páscoa. Então, na sequência da Páscoa, aqui ó, lá no versículo 9, no 10, quando ele fala aos filhos de Israel que quando entrarem na terra e fizerem a colheita, traga o feixe e tal. Enfim, moveu aquele feixe, vai dar início. Então, a partir daquele dia que eles levaram aquele feixe como oferta e tal, depois das primícias, aliás, falei da Páscoa, mas confundi aqui, perdão, da primícia. Houve a colheita da primícia, então eles levaram naquela data determinada. Então, a partir dali, começou a contar 7 semanas, a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do 7º sábado. Contem 50 dias, olha só. E então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha assada com fermento. São primícias ao Senhor. Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros, de 1 ano, sem defeito. 1 novilho e 2 carneiros serão holocaustos ao Senhor, acompanhada da oferta de cereais e das libações, que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode, como oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, como oferta pacífica. O sacerdote moverá com o pão das primícias por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros santos, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, é estatuto perpétuo, onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caírem durante a colheita. Deixe as espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene e memorial, com toques de trombeta, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. O dia da expiação. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação. Façam santa convocação e humilhem-se, tragam oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que, nesse dia, não se humilhar, será eliminado do povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei por meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia, é estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte. Vocês celebrarão esse sábado. A festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês se fará a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São essas as festas fixas do Senhor,
que vocês proclamarão por santas convocações para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu próprio dia, além dos sábados do Senhor, das dádivas e de todos os votos de vocês, de todas as ofertas voluntárias vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus. Celebrem essa festa ao Senhor durante 7 dias, cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão essa festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com os filhos de Israel, que eu fiz com que, os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Veja que uma das festas citadas aqui é a festa das primícias, né? Onde pegava da primeira colheita e apresentava. E no dia imediato começava a contar as semanas do Pentecoste. Quando a gente falar para vocês de forma profunda sobre dízimo, vocês vão entender melhor, porque eu vou puxar esse assunto aqui, tá bom? Gente, confia. Dá um voto de confiança para esse amigo que, pela misericórdia de Deus, tem sido guiado pelo Espírito Santo para te ajudar a ter conhecimento bíblico, tá bom? Faz parte do plano. Vamos ler, vamos conhecer, certo? Capítulo 24. O azeite para o candelabro. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente, diante do Senhor. Este será estatuto perpétuo de geração em geração. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas diante do Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor. Estamos em Levítico 24, versículo 5. Pegue também da melhor farinha e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos, e coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada fileira, coloque incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Vamos dar uma pausinha aqui. Lembra que certa vez Jesus foi confrontado pelos fariseus por algo que os seus discípulos estavam fazendo? Aí Jesus falou assim: vocês não ouviram o que fez Davi quando sentiu fome? Que ele entrou no lugar santo e comeu os pães da preposição? Quer dizer, esses pães aqui, que por lei eram dedicados e só podiam comer os sacerdotes, aquela linhagem ali. Davi certa vez entra, come do pão e ainda dá para aqueles que estavam com ele. Só que o rei Davi, né? Então Jesus puxa esse fato histórico e mostra para os fariseus, porque Davi ele tinha renome. Para você ter uma ideia, Davi por alguns em Israel é mais respeitado e reverenciado do que Jesus, porque eles não acreditam, alguns não acreditam que Jesus é o Cristo. Então Jesus está trazendo ali para os fariseus o seguinte: existe alguém maior do que as leis. Engraçado, né? Quando Davi fez isso, ninguém falou nada. E está aqui alguém que é maior do que Davi.
Está alguém que é da linhagem de Davi, mas vindo da parte de Deus. Só para vocês entenderem como que é bom você conhecer o escrito. Então, quando Jesus falou dos pães da preposição, eram esses pães aqui, para você ter uma ideia. A pena pelo pecado de blasfêmia. Havia entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, cujo pai era um egípcio. O filho dessa israelita e certo homem israelita brigaram no arraial. Então, o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso levaram a Moisés. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que o Senhor lhes declarasse o que devia fazer. O Senhor disse a Moisés: leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Blasfemando contra o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto. Vocês viram? Viram? Viram como a lei era rigorosa? Viu que coisa? Versículo 18. Mas quem matar um animal deve restituí-lo por igual. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se fará com ele. Quem matar um animal, restituirá o outro. Quem matar um homem, será morto. Vocês terão uma e a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Já pensou? Viver nessa época aqui, olho por olho, dente por dente? Quebrou um dente, quebra o dente do outro também. Enfim, é só realmente a título de conhecimento que nós estamos fazendo essa leitura. Você vê que a mulher, quando foi pega em flagrante adultério, a lei também dizia que ela deveria ser apedrejada, mas ela não foi. Jesus trouxe para um princípio moral, para uma conduta diferenciada. Nós estamos caminhando nesse entendimento, já passamos pelos evangelhos, começamos a entender o que Paulo ensina através da sua carta aos Romanos, e ainda tem várias cartas que nós vamos ler, tá bom? Amanhã a gente conclui essa leitura de conhecimento, vamos ler os 3 últimos capítulos do livro de Levítico, e na quinta-feira, amanhã a gente conclui, então na sexta-feira, né? Na sexta-feira a gente já vai estar em um livro novo, em uma carta. Qual será, hein? Se prepare, porque vem profundidade em assuntos concernentes à nossa salvação e ao que Cristo fez por nós. Tá bom? Gente, um abraço de fé, de força. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Tchau, tchau. Fica com Deus.